O milionário arrogante entra em desespero ao ver seu único filho à beira da morte, até que uma menina desconhecida surge oferecendo o sangue que pode salvá-lo. Ao descobrir que aquela menina era sua filha rejeitada do passado, seu coração entrou em colapso. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Antônio Vasconcelos contemplava São Paulo do alto de seu escritório no MIR, último andar do edifício que levava seu nome. Aos 52 anos, era o exemplo perfeito do que o dinheiro podia construir. Uma rede de hospitais privados espalhados pelo Brasil inteiro, uma mansão no Morumbi, carros importados e a certeza de que qualquer porta se abriria com uma simples ligação sua. O império que construíra em 3 décadas lhe dera o apelido de Rei da Saúde, nas revistas de negócios, título que carregava com orgulho enquanto assinava mais um contrato milionário na mesa de vidro italiano. Senhor Vasconcelos, seu filho está na linha 1, anunciou sua secretária pelo interfone. Antônio suspirou e olhou para o relógio. 3 horas da tarde. Rafael, seu único filho de 14 anos, deveria estar na aula de matemática no Colégio Objetivo, um dos mais caros de São Paulo. Transfere para o celular. Vou atender no carro. Desligou o computador e guardou alguns documentos na pasta de couro. Não tinha tempo para conversas agora. O conselho de acionistas o esperava para a apresentação do novo centro médico que seria inaugurado em Brasília. No elevador, Antônio olhou para a imagem refletida no espelho. Cabelos grisalhos bem aparados, terno impecável de linho italiano, postura ereta. Seu rosto, apesar de alguns sinais da idade, mantinha a expressão severa que seus funcionários tanto temiam. Sua história de sucesso começara de baixo, filho de imigrantes portugueses que chegaram ao Brasil sem nada. Agora comandava um império. Cada detalhe de sua vida era cuidadosamente controlado. O carro está pronto, senhor, informou o motorista, abrindo a porta da Mercedes preta. No banco traseiro, Antônio finalmente atendeu a ligação do filho. Rafael, estou ocupado. Você não deveria estar em aula? Pai, é o professor Carlos. Desculpe usar o celular do Rafael. A voz do outro lado soava tensa. Houve um problema, seu filho desmaiou durante a aula de educação física. A ambulância já está a caminho. O mundo de Antônio congelou. Como assim desmaiou? O que aconteceu? Não, sabemos ao certo. Ele estava correndo normalmente e de repente caiu. Não conseguimos reanimá-lo completamente. Para qual hospital estão levando ele? Perguntou sentindo algo que raramente experimentava. Medo. Hospital São Luís, Unidade Itaim, é o mais próximo. Estarei lá em 15 minutos. Antônio desligou e ordenou ao motorista. Para o São Luís agora. O trajeto que normalmente levaria 30 minutos foi feito em menos tempo, com o motorista zigue-zagueando pelo trânsito caótico de São Paulo. No caminho, Antônio cancelou todas as reuniões do dia, incluindo a apresentação ao conselho. Era a primeira vez em anos que fazia isso. Quando chegou ao hospital, uma equipe já o aguardava na entrada. Rafael havia sido levado diretamente para a emergência. Senhor Vasconcelos, sou a doutora Luciana Mendes, apresentou-se uma médica de Dietes, meia-idade com expressão grave. Seu filho está estável, mas precisamos fazer exames urgentes. O que aconteceu com ele? Rafael nunca teve problemas de saúde. Ainda não sabemos, respondeu a médica, guiando-o pelos corredores. Os sintomas indicam uma possível condição hematológica. Já colhemos amostras para análise. Antônio seguiu a médica até uma sala onde Rafael estava deitado, pálido como um lençol, com diversos aparelhos ao redor. Vê-lo assim, frágil e inconsciente, provocou uma dor que Antônio jamais imaginara sentir. Aproximou-se devagar e tocou a mão fria do filho. Por que ele não acorda? Mantivemos ele sedado para realizar os exames. Ele acordou brevemente, na ambulância, mas estava confuso e com dor. As horas seguintes transcorreram como um pesadelo. Exames de sangue, tomografias, especialistas entrando e saindo do quarto. Antônio permaneceu ao lado da cama, observando cada movimento dos médicos, cada alteração nos monitores. Ele, que controlava um império de hospitais,
Sentia-se completamente impotente diante da situação. Às 9 da noite, a doutora Luciana retornou com vários médicos. Entre eles estava o Dr. Paulo Ribeiro, hematologista renomado que Antônio conhecia de congressos médicos. Antônio, encontramos algo preocupante, disse Paulo, segurando uma pasta com exames. Rafael tem uma condição sanguínea extremamente rara, chamada anemia de Fanconi, tipo XR17, uma variação que afeta apenas 1 em cada 10 milhões de pessoas. E o que isso significa? Antônio perguntou, sentindo o coração apertar. Esta condição está causando uma falência acelerada da medula óssea. Os glóbulos vermelhos estão sendo destruídos rapidamente, e isso está afetando os órgãos vitais. Precisamos fazer uma transfusão especial imediatamente. Então façam, ordenou Antônio. Dinheiro não é problema. Não é tão simples, interveio a doutora Luciana. Rafael tem um tipo sanguíneo extremamente raro, combinado com anticorpos específicos desta condição. Precisamos de um doador com características genéticas muito particulares. Antônio levantou-se, o rosto tenso. Testem a mim, a mãe dele, qualquer parente. Já estamos verificando o banco de dados nacional e internacional, explicou o Dr. Paulo. Mas devo ser franco. A combinação que procuramos é quase impossível de encontrar. A compatibilidade precisa ser superior a 98%. Quanto tempo temos? A pergunta saiu como um sussurro. Se não encontrarmos um doador nas próximas 24 horas, os órgãos começarão a falhar irreversivelmente. Antônio sentiu o mundo desabar. Em seu vocabulário, impossível era apenas uma palavra que significava que o preço ainda não era alto o suficiente. Mas agora, diante da possível partida de seu único filho, todo o seu dinheiro, poder e influência pareciam inúteis. Vou mobilizar tudo o que tenho, declarou, pegando o telefone. Farei contato com todos os bancos de sangue do país, com laboratórios internacionais, com quem for preciso. Enquanto os médicos saíam, Antônio fitou o filho inconsciente. O menino de olhos castanhos e sorriso tímido, que pouco conhecia, apesar de viverem sob o mesmo teto. Quantas vezes cancelara programas com Rafael por causa de reuniões? Quantos jogos de futebol perdera? Quantos aniversários comemorados com atraso porque estava viajando a negócios? Na solidão daquele quarto de hospital, com apenas o bip dos monitores quebrando o silêncio, Antônio Vasconcelos, o homem que tinha tudo, percebeu que talvez tivesse perdido o que realmente importava: o tempo com seu filho. E agora, o tempo era exatamente o que não tinham. Do lado de fora do hospital, a noite caía sobre São Paulo. As luzes da cidade piscavam como estrelas terrenas, alheias ao drama, que se desenrolava no 10º andar daquele prédio branco. Em algum lugar naquela imensidão urbana, alguém carregava no sangue a única esperança para Rafael. Antônio só precisava encontrar essa pessoa, e rápido. Pegou o telefone e começou a fazer o que sabia de melhor: mover montanhas com o seu poder. Primeira ligação, para o ministro da Saúde, um velho amigo. Depois, para o diretor do maior laboratório genético da América Latina. Em seguida, para contatos em hospitais dos Estados Unidos, Europa e Ásia. A noite seria longa, e Antônio estava disposto a não dormir até encontrar uma solução. Aguente firme, filho, sussurrou, apertando a mão inerte de Rafael. Seu pai vai resolver isso. O que Antônio não sabia era que a solução não viria de seus contatos poderosos ou de suas contas bancárias recheadas. A resposta para sua angústia estava muito mais perto do que imaginava, nas ruas da mesma cidade, que via do alto de seu império de cristal. A madrugada avançava enquanto Antônio permanecia no quarto de hospital, o telefone colado ao ouvido. Já eram 4 da manhã, e suas tentativas desesperadas seguiam sem sucesso. Contatos em Nova York, Londres, Tóquio, todos com a mesma resposta. Vamos verificar, mas não temos registros de doadores com essa combinação rara. Esgotado, Antônio desabou na poltrona ao lado da cama de Rafael. O menino continuava imóvel, conectado a máquinas que monitoravam seus sinais vitais.
Na parede oposta, um relógio digital marcava implacavelmente o tempo que escorria. "Como está nosso campeão?" perguntou doutora Luciana, entrando silenciosamente no quarto para verificar os monitores. "Sem mudanças", respondeu Antônio com a voz rouca. "Alguma novidade dos bancos de dados?" A médica negou com a cabeça. "Ainda estamos procurando. O Hemop, de Recife, está testando algumas amostras promissoras, mas nada conclusivo até agora." Antônio esfregou o rosto, tentando afastar o cansaço. "Tenho jatinhos particulares prontos para buscar doadores em qualquer lugar do mundo. Dinheiro não. É problema, doutora." "Sei disso, Antônio." Luciana checou o soro e ajustou a medicação. "Mas nem sempre é uma questão de recursos." Quando a médica saiu, Antônio aproximou-se da cama do filho. Observou o rosto sereno de Rafael, tão parecido com o da mãe, Carolina, que os abandonara, quando o menino tinha apenas 3 anos. Ela não aguentara a pressão de ser esposa de um homem tão poderoso e ausente. Agora vivia na Europa com um novo marido, raramente entrando em contato com o filho. "Seu pai é um idiota, Rafael", sussurrou, segurando a mão do menino. "Passei a vida construindo hospitais, mas nunca tive tempo para cuidar da saúde do meu próprio filho." Lembrou-se do último aniversário de Rafael, quando prometera levá-lo para pescar no fim de semana, mas acabou cancelando por causa de uma videoconferência com investidores chineses. O olhar de decepção do filho ainda o perseguia. O celular vibrou interrompendo seus pensamentos. Era Marcelo, seu assistente pessoal. "Senhor Vasconcelos, o laboratório de Ribeirão Preto acabou de enviar os resultados dos Krunitzets, testes da sua amostra e dos funcionários voluntários da empresa." "E então?" Antônio segurou a respiração. "Sinto muito, senhor. Nenhuma compatibilidade acima de 65%. Antônio desligou sem responder. A frustração crescia como uma onda dentro dele. Como era possível que alguém com tanto poder se sentisse tão impotente? Levantou-se e caminhou até a janela. O sol começava a nascer sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados. Lá embaixo, a cidade despertava, indiferente, ao seu drama pessoal. Um toque na porta o fez virar-se. Era Dr. Paulo, o hematologista, com expressão séria. "Alguma novidade?" perguntou Antônio, tentando não soar desesperado. "Recebi os resultados dos testes de medula. A condição está progredindo mais rápido do que esperávamos." "O que isso significa?" "Significa que nosso prazo encurtou. Precisamos do doador nas próximas 12 horas. Antônio sentiu o sangue gelar. 12 horas? Mas você falou em 24 horas ontem." "Os órgãos estão reagindo de forma diferente do esperado. O fígado e os rins já mostram sinais de comprometimento." Paulo colocou a mão no ombro de Antônio. "Estamos fazendo o possível para estabilizá-lo, mas precisamos daquela transfusão." Quando o médico saiu, Antônio sentiu uma raiva imensa crescer dentro dele. Pegou o telefone e ligou para o diretor do REDOME, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. "Quero que testem todos os doadores cadastrados nas últimas 24 horas. Pagarei por cada teste, não importa o custo." "Senhor Vasconcelos, já estamos fazendo isso", respondeu o diretor cansado. "Mas a condição do seu filho é extremamente rara. Estamos ampliando a busca para bancos internacionais." "Não é suficiente", gritou Antônio, perdendo a compostura. "Meu filho está piorando. Preciso de resultados agora." Desligou e atirou o telefone contra a parede, despedaçando-o. O barulho fez uma enfermeira correr para o quarto. "Está tudo bem, senhor?" "Não, não está nada bem", respondeu, tentando se controlar. "Pode me trazer outro telefone, por favor? Preciso fazer mais ligações." Nas horas seguintes, Antônio mobilizou todos os recursos possíveis. Conversou com ministros, embaixadores, diretores de laboratórios internacionais. Ofereceu somas astronômicas para acelerar processos. Prometeu doações milionárias a hospitais que encontrassem um doador compatível. Contratou jatinhos particulares que aguardavam em aeroportos de 3 continentes, prontos para buscar qualquer pessoa com o sangue compatível. Às 14h, exausto e sem barbear, Antônio assistia a uma videoconferência com especialistas da Mayo Clinic, nos Estados Unidos.
A combinação genética que procuramos é extremamente rara, Sr. Vasconcelos, explicava um médico de cabelos brancos. Acreditamos que menos de 100 pessoas no mundo possuam essa característica específica. Então, precisamos encontrar uma dessas pessoas, insistiu Antônio. Quanto custaria um apelo global? Posso financiar comerciais de TV, campanhas nas redes sociais. O problema não é apenas encontrar alguém com esse tipo sanguíneo, mas também com os anticorpos específicos compatíveis com a condição do seu filho. É como procurar uma agulha num palheiro do tamanho do planeta. A reunião terminou sem soluções concretas. Antônio sentia-se cada vez mais desesperado. Pela primeira vez na vida, seu dinheiro parecia inútil. Não conseguia comprar tempo. Não conseguia comprar saúde para o filho. Pai? A voz fraca o pegou de surpresa. Rafael havia acordado e o observava com olhos semicerrados. Estou aqui, filho. Antônio aproximou-se rapidamente, segurando a mão do menino. Como se sente? Cansado. O que aconteceu? Você desmaiou na escola, lembra? Estamos no hospital, mas vai ficar tudo bem. Rafael tentou sorrir, mas a expressão logo se transformou em uma careta de dor. Dói aqui, apontou para o abdômen. Antônio apertou o botão de chamada da enfermeira. Aguente firme, campeão. A médica já vem. Doutora Luciana chegou rapidamente, verificou os sinais vitais e aplicou um medicamento. No soro. Isso vai ajudar com a dor, Rafael, explicou gentilmente. Tente descansar, ok? O menino assentiu fracamente e fechou os olhos. Antônio seguiu a médica para fora do quarto. Ele sentindo dor é um mau sinal, não é? Perguntou, temendo a resposta. É o fígado, está começando a falhar, confirmou Luciana. Vamos aumentar a dose de corticoides, mas é apenas paliativo. Sem a transfusão... Ela não completou a frase, mas não era necessário. Antônio entendeu o que estava implícito. De volta ao quarto, observou o filho que havia voltado a dormir. No silêncio daquele momento, lembrou-se de uma conversa que tiveram meses atrás. Rafael perguntara por que o pai trabalhava tanto e Antônio respondera que era para garantir o futuro dele. Mas e o presente, pai? O menino questionara. Quem garante o presente? Aquelas palavras agora pesavam como chumbo, de que adiantava construir um império se não pudesse proteger a única pessoa que realmente importava. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcelo novamente. Senhor, há uma situação incomum na recepção do hospital. Uma adolescente. Está insistindo em falar com o senhor. Diz que pode ajudar seu filho. Quem é ela? Não sei, senhor. Aparenta ter uns 15 anos, roupas simples. Os seguranças tentaram mandá-la embora, mas ela está muito determinada. Insiste que tem o mesmo tipo sanguíneo raro que seu filho precisa. Como ela sabe disso? Não divulgamos a condição de Rafael. Não sei explicar, senhor. Ela apenas diz que sua mãe sempre contou que ela tinha um tipo de sangue raríssimo, igual ao de um homem importante que nunca quis saber dela. Foram as palavras dela. Antônio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma lembrança distante começou a se formar em sua mente. Qual é o nome dela? Disse que se chama Bia, Beatriz Almeida. O nome não significava nada para Antônio, mas algo naquela história o intrigava. Mande-a subir. Quero falar com ela pessoalmente. Enquanto aguardava, Antônio tentava organizar os pensamentos. Seria possível que aquela garota realmente tivesse o tipo sanguíneo que procuravam? E por que mencionar a um homem importante que nunca quis saber dela? Era coincidência ou havia algo mais? Minutos depois, uma batida suave na porta anunciou a chegada da visitante. Quando Antônio abriu, viu-se diante de uma adolescente magra, de cabelos cacheados presos num rabo de cavalo desgrenhado. Vestia jeans desbotados, uma camiseta de banda e tênis surrados. Seus olhos, porém, eram o que mais chamavam a atenção. Grandes, expressivos e de um castanho profundo que lhe pareceu familiar. Você é Beatriz? Perguntou, analisando-a. Sim, senhor. A voz era firme, apesar do evidente nervosismo. Vim porque posso ajudar seu filho. Como você sabe sobre a condição dele? Eu não sei detalhes.
Só sei que ele precisa de alguém com sangue tipo XR17 negativo. É o meu tipo. Sempre soube que era raro porque minha mãe dizia isso. Antônio franziu o senho. E como sua mãe sabia disso? A garota hesitou por um momento. Ela trabalhava em um laboratório há muito tempo. Disse que descobriu quando estava grávida de mim. Algo na história soava familiar, mas Antônio não conseguia precisar o quê. Quem é sua mãe, Beatriz? Era Vitória Almeida. A garota enfatizou o passado. Ela se foi há 5 anos. O nome atingiu Antônio como um raio. Vitória Almeida. A lembrança veio como um filme. Uma jovem bioquímica que trabalhara em um de seus laboratórios há 15 anos. Tiveram um breve relacionamento quando ele já estava separado. Depois de alguns meses, ela pedira demissão e desaparecera sem deixar rastros. Quantos anos você tem, Beatriz? Faço 15 em dezembro. A matemática era clara. O timing coincidia perfeitamente com seu relacionamento com Vitória. Antônio sentiu o coração acelerar. Por que você veio? Porque minha mãe sempre disse que se um dia alguém precisasse do meu sangue, eu deveria ajudar. Ela dizia que era especial, que poderia salvar vidas. Beatriz olhou para Rafael na cama. Via notícias sobre seu filho no jornal online. Dizia que ele precisava de um doador com sangue raro. Algo me disse que eu deveria vir. Antônio observou a garota com mais atenção. O formato do rosto, o queixo levemente pontudo, a maneira como franzia a testa enquanto falava. Todos traços que reconhecia em si mesmo. Você mora onde, Beatriz? Na Vila Brasilândia com minha tia, mas ela quase nunca está em casa. Vila Brasilândia, uma das áreas mais pobres de São Paulo, a menos de 20 quilômetros de sua mansão no Morumbi. Todo esse tempo enquanto construía seu império. Vamos testar seu sangue, decidiu Antônio, tentando manter a voz firme. Se for compatível, você realmente pode salvar a vida do meu filho. Chamou a doutora Luciana e explicou a situação. A médica, embora cética, concordou em fazer os testes imediatamente. Vamos descobrir se você é nossa agulha no palheiro. Beatriz, disse a médica, guiando a adolescente para fora do quarto. Sozinho novamente, Antônio olhou para Rafael e depois para a porta por onde Beatriz havia saído. 2 crianças, 2 mundos completamente diferentes, conectados por um laço invisível que ele jamais imaginara existir. E agora, a vida de seu filho reconhecido dependia daquela garota que crescera nas sombras. O laboratório do Hospital São Luís fervilhava de atividade. Técnicos corriam de um lado para outro, processando as amostras de sangue de Beatriz com urgência máxima. Doutora Luciana supervisionava pessoalmente cada etapa, enquanto Dr. Paulo analisava os primeiros resultados que saíam das máquinas. Antônio permanecia no corredor, andando de um lado para outro. A possibilidade de que aquela garota pudesse ser sua filha o perturbava profundamente. Lembrava-se de Vitória Almeida, inteligente, discreta, apaixonada pelo trabalho. Ela coordenava o departamento de bioquímica de um dos laboratórios que ele havia adquirido. Tiveram um relacionamento breve, mas intenso. Quando terminou, ela simplesmente pediu demissão e desapareceu. Senhor Vasconcelos, uma enfermeira interrompeu seus pensamentos. A doutora Luciana pediu para o senhor entrar no laboratório. Tem notícias. Antônio entrou no ambiente esterilizado onde Beatriz estava sentada em uma cadeira com um algodão pressionado contra o braço onde haviam coletado sangue. A garota parecia pequena e frágil sob as luzes fluorescentes, mas seus olhos revelavam uma força interior impressionante. Dra. Luciana e Dr. Paulo o aguardavam com expressões que ele não conseguia decifrar. E então, perguntou, tentando controlar a ansiedade. É quase inacreditável, começou o Dr. Paulo ajustando os óculos. A compatibilidade é de 99,7%. Nunca vi algo assim fora de gêmeos idênticos. Isso significa que Beatriz é a doadora perfeita para Rafael, completou doutora Luciana. Seu sangue tem exatamente o tipo raro que precisamos, com todos os anticorpos compatíveis. Antônio sentiu um alívio imenso.
seguido imediatamente por uma onda de culpa ao olhar para a adolescente. Durante 15 anos ela crescera sem pai, em condições que ele nem conseguia imaginar, enquanto ele dava tudo a Rafael. Há mais uma coisa, Antônio, continuou a médica baixando a voz. A compatibilidade é tão alta que pedimos um teste adicional. Os resultados preliminares indicam uma probabilidade superior a 90,9% de parentesco direto em primeiro grau. As palavras atingiram Antônio como um soco. Apesar de já suspeitar, a confirmação científica era avassaladora. Beatriz não era apenas uma doadora compatível, era irmã de Rafael, sua filha. Eu preciso de um momento, murmurou, apoiando-se em uma bancada. Certamente, respondeu o Dr. Paulo, mas não temos muito tempo. Precisamos iniciar o procedimento em no máximo 2 horas. Antônio assentiu e aproximou-se de Beatriz, que observava tudo com um olhar atento. Posso falar com você? 1 minuto? Perguntou, tentando manter a voz firme. Claro, respondeu ela, levantando-se. Meu sangue vai servir para ajudar seu filho? Sim, vai. Guiou-a para uma pequena sala de descanso adjacente ao laboratório. Beatriz, preciso te perguntar algumas coisas sobre sua mãe, Vitória. A garota sentou-se, ajeitando a camiseta desbotada. O que quer saber? Ela alguma vez mencionou quem era seu pai? Beatriz hesitou, estudando o rosto de Antônio com intensidade. Ela dizia que meu pai era um homem importante, que construía hospitais, que ele não sabia que eu existia porque ela nunca contou. Dizia que era melhor assim. Por que ela achava isso? Porque, segundo ela, você já tinha um filho que recebia todo o seu amor. Ela não queria que eu fosse a filha rejeitada, a segunda opção. Beatriz falava sem emoção aparente, como quem conta uma história que ouviu muitas vezes. Ela dizia que era melhor eu não ter pai nenhum do que ter um pela metade. Cada palavra era uma facada. Antônio percebeu que Vitória o conhecera melhor do que ele mesmo. Na época, estava tão obcecado em construir seu império que Rafael já recebia apenas migalhas de sua atenção. Como teria sido com uma segunda criança? Você sabia quem eu era quando veio aqui hoje? Beatriz assentiu lentamente. Sempre. Soube. Sua foto aparecia nos jornais, nas revistas. Minha mãe guardava algumas. Depois que ela se foi, eu pesquisava sobre você às vezes na biblioteca pública. Via fotos suas com seu filho em eventos, inaugurações. E você nunca tentou me procurar antes? Para quê? A pergunta saiu sem agressividade, apenas com uma sinceridade dolorosa. Você tinha sua vida perfeita. Eu tinha a minha, não tão perfeita, mas era a minha vida. Eu só vim hoje porque é a vida dele. Apontou na direção do quarto onde Rafael estava. Minha mãe me ensinou que a gente deve ajudar quando pode. Antônio sentiu o peso daquelas palavras. Uma adolescente que crescera em condições precárias demonstrava mais maturidade e compaixão do que ele jamais tivera. Beatriz, eu não sabia que você existia. Se soubesse... Não precisa dizer nada, interrompeu ela. Não vim aqui para cobrar nada. Vim para doar sangue. Depois volto para minha vida e você para a sua. Não é tão simples assim. Por que não? Ela o encarou diretamente. Olha, eu não preciso de pai agora. Cresci bem sem um. E você claramente não precisava de outra filha. Então vamos fazer o que é necessário para salvar seu filho, meu irmão aparentemente. E depois cada um segue seu caminho. A frieza calculada nas palavras de Beatriz revelava uma vida inteira de abandonos e decepções. Antônio percebeu que não seria fácil consertar 15 anos de ausência. Você tem razão, concordou finalmente. Vamos focar em salvar Rafael agora. Mas depois, precisamos conversar. Beatriz deu de ombros indiferente. Como quiser. Retornaram ao laboratório, onde a equipe médica já preparava tudo para o procedimento. Doutora Luciana explicou detalhadamente o processo. Vamos coletar uma quantidade significativa de sangue, Beatriz. Você vai se sentir um pouco fraca depois, mas nada grave. É um procedimento seguro. Estou pronta, respondeu a garota, arregaçando a manga da camiseta. Antônio observou enquanto os enfermeiros preparavam Beatriz. A adolescente não demonstrava medo, apenas uma determinação silenciosa.
Quando uma enfermeira comentou que ela seria uma heroína por salvar Rafael, Beatriz apenas sorriu levemente e disse: "Não sou heroína. Só estou fazendo o que qualquer pessoa faria." O procedimento durou cerca de 2 horas. Beatriz permaneceu calma durante todo o tempo, ocasionalmente fechando os olhos, mas nunca reclamando. Antônio ficou ao seu lado, tentando iniciar conversas que invariavelmente terminavam após poucas frases. A barreira que os separava era muito mais do que 15 anos. Era um abismo de experiências de vida completamente diferentes. Quando a coleta terminou, o sangue foi imediatamente processado e levado para o quarto de Rafael. Beatriz, pálida e visivelmente cansada, recusou a cadeira de rodas oferecida pela enfermeira. "Posso andar?" insistiu, levantando-se com cuidado. Mas ao dar os primeiros passos, suas pernas fraquejaram. Antônio a amparou rapidamente. "Não precisa provar nada. Beatriz, você acabou de doar muito sangue." Relutantemente, ela aceitou a cadeira de rodas. Enquanto era levada para uma sala de recuperação, perguntou: "Posso ver ele? O Rafael?" A pergunta pegou Antônio de surpresa. "Você quer vê-lo?" "Sim. Queria conhecer meu irmão." A palavra pareceu estranha em seus lábios. "Claro, assim que você estiver recuperada e ele receber a transfusão." Beatriz assentiu e deixou-se levar para a sala de recuperação, onde deveria descansar por algumas horas. Antônio voltou para o quarto de Rafael, onde Dr. Paulo já iniciava a transfusão. "O sangue dela é perfeito", comentou o médico, ajustando o fluxo da bolsa. "Se tudo correr bem, devemos ver sinais de melhora nas próximas horas." "E quanto às chances de recuperação total?" "Com um doador tão compatível, são excelentes. Cerca de 95%. Sua filha salvou a vida do irmão, Antônio." Ouvir aquelas palavras, sua filha, irmão, ainda soava irreal. Por 15 anos, acreditara ter apenas um filho. Agora descobria uma filha que crescera nas sombras, praticamente ao seu lado na mesma cidade. Enquanto observava o sangue de Beatriz fluindo para as veias de Rafael, Antônio refletia sobre os caminhos que a vida tomava. Todo o seu império, construído com tanto esforço, parecia vazio diante da revelação daquele dia. O que significavam prédios, contas bancárias e poder quando comparados aos laços de sangue que uniam seus filhos? Horas se passaram. Rafael permanecia estável, e os primeiros exames já mostravam sinais de melhora na função hepática. Antônio alternou-se entre o quarto do filho e visitas rápidas à sala onde Beatriz descansava. A garota dormia profundamente, exausta pelo procedimento e provavelmente pelas emoções do dia. Ao anoitecer, doutora Luciana trouxe notícias animadoras. "Os indicadores estão melhorando, Antônio. A transfusão está funcionando." "Quando ele vai acordar?" "Provavelmente até amanhã de manhã. Estamos mantendo a sedação leve para o corpo se concentrar na recuperação." Aliviado, Antônio decidiu checar Beatriz mais uma vez. Ao chegar à sala de recuperação, porém, encontrou apenas uma cama vazia. Alarmado, perguntou à enfermeira de plantão: "Onde está a garota que estava aqui?" "Beatriz?" Ela disse que estava se sentindo bem e pediu para ir embora. Como os sinais vitais estavam normais, o Dr. Paulo autorizou a saída. Ela não queria incomodar. "Há quanto tempo ela saiu?" "Cerca de 20 minutos. Tentamos convencê-la a esperar o senhor, mas ela insistiu que precisava ir." Antônio correu para o elevador e desceu até a recepção do hospital. Procurou por Beatriz em todos os corredores, perguntou aos seguranças, mas ninguém a tinha visto sair. Era como se tivesse desaparecido, assim como a mãe fizera 15 anos antes. Voltou ao quarto de Rafael, frustrado e preocupado. A garota estava fraca. Não deveria ter saído sozinha. Além disso, tinha tantas perguntas para fazer, tantas coisas para dizer. E ela simplesmente fora embora. Enquanto observava o filho, que agora apresentava uma coloração mais saudável, Antônio notou um pequeno papel dobrado sobre a mesa de cabeceira. Abriu-o com cuidado. "Espero que seu filho fique bem. Não precisam me procurar para agradecer, Beatriz." A mensagem era curta, mas reveladora. Ela não queria estabelecer conexão,
Não queria reconhecimento. Havia feito o que considerava certo e partido. Como explicar que não se tratava apenas de gratidão, mas de um laço permanente que os unia? Naquela noite, enquanto Rafael recebia o sangue que o salvaria, Antônio Vasconcelos tomou uma decisão. Encontraria Beatriz novamente, não apenas para agradecer, mas para tentar reparar 15 anos de ausência. Não seria fácil, talvez fosse impossível, mas precisava tentar. Olhou pela janela do hospital para a cidade iluminada que se estendia até o horizonte. Em algum lugar naquele mar de luzes estava sua filha, uma adolescente que crescera sem privilégios, sem seu nome, sem sua presença, mas que no momento decisivo demonstrara uma nobreza de caráter que ele, com todo o seu dinheiro e poder, jamais conseguira ensinar. Vou encontrá-la, prometeu a si mesmo, enquanto o sangue de Beatriz continuava restaurando a vida de Rafael. 3 dias se passaram desde a transfusão. Rafael recuperava-se surpreendentemente bem, sua cor voltando gradualmente e os exames mostrando melhora significativa da função hepática. O menino havia despertado na manhã seguinte ao procedimento, confuso, mas fora do perigo imediato. Quando Antônio explicou que ele havia recebido uma transfusão especial, Rafael perguntou quem havia sido o doador. Foi uma garota muito corajosa, respondeu Antônio, sem saber como contar toda a verdade. Quando você estiver melhor, falaremos sobre isso. Enquanto o filho recuperava as forças, Antônio iniciou uma busca meticulosa por Beatriz. Contratou a melhor equipe de investigadores particulares de São Paulo, fornecendo as poucas informações que tinha: nome completo, idade aproximada e a menção à Vila Brasilândia. Também ordenou uma busca nos arquivos de sua empresa, procurando todos os registros relacionados à Vitória Almeida. Na manhã do 4º dia, Marcelo, seu assistente pessoal, entrou no quarto do hospital com uma pasta em mãos. Senhor, encontrei os arquivos que pediu sobre Vitória Almeida. Antônio, que cochilava na poltrona ao lado da cama de Rafael, acordou imediatamente. O filho dormia tranquilamente. Vamos conversar lá fora, sussurrou, levantando-se cuidadosamente para não perturbar o menino. No corredor, Marcelo abriu a pasta. Vitória Almeida trabalhou em nosso laboratório central de 2008 a 2010, formada em bioquímica pela USP, com especialização em hematologia. Foi contratada como pesquisadora júnior e rapidamente promovida a coordenadora de pesquisa. Pediu demissão em setembro de 2010, sem aviso prévio. Antônio fez as contas mentalmente. O timing coincidia exatamente com o término do relacionamento deles. Há mais, senhor, continuou Marcelo, hesitante. Encontramos um registro de exame de tipagem sanguínea feito no próprio laboratório, 2 semanas antes de ela pedir demissão. O resultado indicava uma condição rara no sangue dela, compatível com gravidez de aproximadamente 3 meses. Antônio sentiu um nó na garganta. Vitória descobrira a gravidez e decidira partir sem contar nada a ele. Por quê? Conseguiu encontrar o último endereço dela? Sim, senhor. Após sair da empresa, ela morou em um apartamento pequeno no bairro do Limão até 2020, quando os registros cessam. E a menina? Beatriz? Os investigadores confirmaram que ela existe. Beatriz Almeida, nascida em 15 de dezembro de 2010, no Hospital Municipal do Campo Limpo. Pai não declarado. Marcelo consultou suas anotações. Frequentou a escola estadual Professora Esther Garcia até completar o ensino fundamental. Depois disso, os registros escolares desaparecem. E onde ela está agora? É complicado, senhor. A última informação concreta é que, após o falecimento da mãe em 2020, ela ficou sob a guarda informal de uma tia, Márcia Almeida. Porém, os vizinhos relatam que a tia raramente está em casa. A garota tem sido vista em vários lugares da cidade, aparentemente sem endereço fixo. Como assim, sem endereço fixo? A irritação era evidente na voz de Antônio. Está me dizendo que minha filha está em situação de rua? Marcelo hesitou. Não exatamente, senhor. Ela parece alternar entre a casa da tia, abrigos temporários e locais onde pratica sua arte. Arte? Sim.
Beatriz é conhecida em alguns círculos como Bia Traço. Ela faz intervenções artísticas, grafites, murais, em várias partes da cidade. Bastante talentosa, pelo que disseram. Antônio. Sentiu uma mistura de orgulho e culpa. Sua filha havia desenvolvido um talento, conquistado seu próprio espaço, tudo sem qualquer ajuda dele. Quero todos os detalhes sobre essa atividade artística dela. Locais, pessoas que a conhecem, tudo. Já estamos trabalhando nisso, senhor. Uma equipe está mapeando os locais onde ela costuma pintar. Antônio dispensou Marcelo e voltou para o quarto. Rafael estava acordado, mexendo no tablet que o pai lhe trouxera para distrair-se durante a internação. Pai, a enfermeira disse que eu posso ter alta amanhã. É verdade? Se os últimos exames estiverem bons, sim, respondeu Antônio, sentando-se na beirada da cama. Como está se sentindo? Melhor. Ainda cansado, mas não dói mais. Rafael deixou o tablet de lado. Pai, você anda estranho desde que acordei. O que está acontecendo? Antônio hesitou. Como explicar a um menino de 14 anos que ele tinha uma irmã que nunca conhecera? Uma irmã que havia salvado sua vida e depois desaparecido? Rafael, lembra que eu te falei sobre a pessoa que doou sangue para você? A garota corajosa? Sim. Acontece que... Antônio respirou fundo. Essa garota é sua irmã. Rafael franziu a testa, confuso. Irmã? Como assim? Eu não tenho irmãos. Na verdade, tem. Uma irmã mais velha que você nunca conheceu. Eu também não sabia da existência dela até poucos dias atrás. Antônio explicou a situação da forma mais simples possível, omitindo detalhes que considerava desnecessários para um adolescente. Rafael ouviu atentamente, seus olhos se arregalando à medida que a história se desenrolava. Então eu tenho uma irmã de verdade? E ela salvou minha vida? Onde ela está? Quero conhecê-la. A empolgação de Rafael era inesperada. Antônio. Imaginara confusão, talvez até ressentimento, mas não esse entusiasmo. Estamos tentando encontrá-la, filho. Ela foi embora depois de doar o sangue. Por quê? Ela não gosta da gente? Não é isso, é complicado. Ela cresceu sem me conhecer, sem saber de você. Precisa de tempo. Rafael pensou por um momento. Ela deve estar com medo, ou chateada porque você nunca foi procurá-la antes. A perspicácia do filho surpreendeu Antônio. Para um menino de 14 anos que sempre tivera tudo, Rafael demonstrava uma sensibilidade notável. Provavelmente você tem razão. Por isso preciso encontrá-la, para tentar explicar, para conhecê-la de verdade. Eu quero ajudar a procurar, declarou Rafael com determinação. Afinal, ela é minha irmã também. Antônio sorriu, tocado pela reação do filho. Assim que você estiver recuperado, pode ajudar, prometo. Naquela tarde, o investigador principal contratado por Antônio, Maurício Fontes, trouxe novas informações. Ele espalhou várias fotos sobre a mesa do quarto do hospital, imagens de grafites e murais espalhados pela cidade. Estes são trabalhos atribuídos a Bia Traço. Note o estilo consistente, as cores vibrantes, mas principalmente os temas. Apontou para várias imagens. Crianças solitárias, mãos estendidas, frases sobre pertencimento. Antônio examinou as fotos com atenção. Em uma delas, via-se o desenho de uma menina sentada em um banco de praça, observando famílias passarem. Em outra, duas crianças de mãos dadas, olhando para um adulto distante. Cada imagem transmitia uma sensação de solidão, de desejo de conexão. Conseguiu localizar algum desses murais recentemente? Sim, senhor. Há uma concentração de trabalhos dela na região do Minhocão, principalmente quando está fechado. Repara carros nos fins de semana. Ela costuma pintar durante a madrugada quando há menos movimento. Este fim de semana o Minhocão estará fechado para carros? Sim, como todos os fins de semana. E temos informantes que dizem ter visto Bia Traço, preparando materiais, comprando tintas. É possível que ela apareça por lá. Antônio assentiu. Quero uma equipe discreta, monitorando a área. Sem abordá-la, apenas me avisem se a virem. Quando o investigador saiu,
Rafael, que ouvira toda a conversa fingindo estar distraído com seu tablet, perguntou: Ela é artista de rua? Que legal. Antônio sorriu. Parece que sim. E pelo que vi, muito talentosa. Posso ver as fotos? Hesitante, Antônio passou algumas das imagens para o filho. Rafael as examinou com curiosidade. São meio tristes, não acha? Comentou, observando. O desenho de uma menina abraçando um urso de pelúcia rasgado. Parece que ela sempre está sozinha nos desenhos. A observação atingiu Antônio profundamente. Mais uma vez, seu filho demonstrava uma sensibilidade que ele próprio muitas vezes negligenciava. Sim, são tristes, mas também são bonitos e cheios de significado. Quando eu conhecê-la, vou pedir para ela me ensinar a desenhar assim, declarou Rafael, devolvendo as fotos. Você acha que ela vai querer? Não sei, filho. Primeiro precisamos encontrá-la e conversar. Não sabemos como ela vai reagir. Na manhã seguinte, Rafael recebeu alta do hospital. Os médicos estavam impressionados com sua recuperação rápida e completa. Doutora Luciana explicou que raramente viam resultados tão positivos em casos como o dele. O sangue da sua irmã era exatamente o que você precisava, comentou ela, enquanto assinava os papéis de alta. Foi praticamente um milagre encontrá-la a tempo. De volta à mansão no Morumbi, Antônio estabeleceu um escritório temporário em casa para poder ficar perto de Rafael. Nos dias que se seguiram, dedicou-se a duas tarefas: supervisionar a recuperação do filho e coordenar a busca por Beatriz. Investigadores mapearam todos os locais onde a garota havia sido vista nos últimos meses. Abrigos para jovens, praças, espaços culturais na periferia. Também visitaram a casa da tia, Márcia Almeida, mas a mulher, uma garçonete que trabalhava em 3 turnos diferentes, pouco sabia sobre o paradeiro da sobrinha. Ela aparece de vez em quando, pega algumas coisas, às vezes dorme aqui, mas tem sua própria vida, explicou Márcia aos investigadores. Beatriz sempre foi independente, desde que a mãe dela partiu. Não consigo controlá-la, e honestamente, não tenho tempo nem condições para isso. Na sexta-feira, 3 dias após a alta de Rafael, Maurício trouxe uma informação promissora. Encontramos um abrigo onde Beatriz costuma ficar. É um espaço cultural abandonado no Bom Retiro, ocupado por jovens artistas. Ela foi vista lá ontem à noite. Vou pessoalmente, decidiu Antônio. Senhor, não recomendo, é uma área... Não me importa, quero vê-la, falar com ela. Rafael, que ouvia a conversa da escada, interrompeu. Quero ir junto, pai. Antônio virou-se surpreso. Não, Rafael, você ainda está em recuperação e... Por favor, insistiu o menino. Ela é minha irmã, salvou minha vida. Quero agradecer pessoalmente. Antônio hesitou. Por um lado, Rafael ainda precisava de cuidados. Por outro, talvez a presença do irmão pudesse quebrar as barreiras que Beatriz certamente erguera contra ele. Tudo bem, concordou finalmente. Mas você fica no carro com um segurança enquanto verifico se ela está lá. Se estiver e se ela concordar, então você pode conhecê-la. No sábado pela manhã, Antônio e Rafael dirigiram-se ao Bom Retiro em uma SUV discreta, acompanhados por Maurício e 2 seguranças. O investigador os guiou até um prédio antigo, que já fora uma fábrica de tecidos, agora parcialmente abandonado e coberto de grafites. Segundo minhas fontes, Beatriz costuma ficar no 3º andar. Há um grupo de jovens artistas que transformou o espaço em ateliês improvisados. Antônio observou o local, sentindo um aperto no peito. Era difícil imaginar sua filha vivendo em condições tão precárias, quando ele poderia ter oferecido todo o conforto do mundo. Espere aqui com os seguranças, disse a Rafael. Volto logo. Promete que vai trazê-la? Vou tentar, filho, mas não posso prometer. A decisão será dela. Antônio entrou no prédio acompanhado apenas por Maurício. Subiram por uma escada desgastada até o 3º andar, onde encontraram um espaço amplo dividido por tapumes e cortinas, criando pequenos ambientes individuais. Jovens de roupas coloridas e cabelos extravagantes olhavam com desconfiança para os 2 homens de roupas sociais que claramente não pertenciam àquele universo. Estamos procurando por Beatriz Almeida,
anunciou Maurício. Ou Bia traço. Como é conhecida? Um rapaz de dreads coloridos e várias tatuagens aproximou-se. E quem quer saber? Meu nome é Antônio Vasconcelos. Sou pai dela. O rapaz ergueu as sobrancelhas, surpreso. Pai? Ela nunca mencionou ter pai. É uma longa história. Preciso falar com ela, é urgente. O jovem hesitou, olhando para os companheiros que observavam a cena com curiosidade. Finalmente, uma garota de cabelo azul adiantou-se. Bia não está aqui. Saiu ontem à noite com todo o material dela. Disse que ia pintar no Minhocão hoje, de madrugada antes de abrir para pedestres. Sabe em qual parte? Perto da Praça Roosevelt, acho. É onde ela costuma ficar. Antônio agradeceu e deixou um cartão com seu número. Se a virem, por favor, peçam que me ligue. É realmente importante. De volta ao carro, explicou a situação para Rafael. Ela não está aqui, mas sabemos onde estará esta noite. Vamos procurá-la lá? Sim, mas você não pode ir. Será de madrugada e ainda está se recuperando. Rafael fez uma cara de decepção, mas não argumentou. No caminho de volta para casa, passaram propositalmente pelo Minhocão, o elevado. Presidente João Goulart, uma via expressa que, nos fins de semana, se transformava em parque linear para pedestres. É aqui que ela pinta? Perguntou Rafael, observando os inúmeros grafites que cobriam as paredes e pilares. Parece que sim, de madrugada quando não há ninguém. Deve ser legal poder deixar sua marca na cidade assim, comentou o menino, admirando os coloridos. Murais. Ela é corajosa. Antônio observou o filho com carinho. Era surpreendente como Rafael, apesar de toda a diferença social, parecia ansioso para conhecer a irmã, sem qualquer traço de preconceito ou rejeição. Sim, ela é corajosa, concordou. Assim como você. Naquela noite, após certificar-se de que Rafael estava dormindo, Antônio preparou-se para a busca. Vestiu roupas simples, jeans, camiseta e um casaco leve, e dispensou os seguranças. Esta era uma missão pessoal. À 1h, estacionou perto do acesso ao Minhocão, na região da Praça Roosevelt. O elevado estava vazio e silencioso, iluminado apenas pelas luzes da cidade. Caminhou lentamente, observando os grafites que cobriam cada superfície disponível. Alguns eram apenas assinaturas estilizadas, outros eram verdadeiras obras de arte. Após 20 minutos de caminhada, avistou uma figura solitária agachada junto a uma parede, trabalhando sob a luz fraca de um pequeno holofote portátil. Mesmo à distância, reconheceu os cabelos cacheados presos em um coque desgrenhado. Beatriz. Aproximou-se devagar, sem querer assustá-la. A garota estava tão concentrada em seu trabalho que não percebeu sua presença até que ele estivesse a poucos metros. Quando finalmente notou que não estava sozinha, virou-se rapidamente em alerta. Quem está aí? Perguntou, segurando uma lata de spray como arma improvisada. Sou eu, Beatriz, Antônio Vasconcelos. A garota baixou o spray, mas manteve a postura defensiva. Como me encontrou? Não foi fácil. Você desapareceu do hospital sem deixar rastros. Eu fiz o que precisava fazer. Não havia motivo para ficar. Antônio observou o mural que ela estava criando. Uma imagem de 2 meninos sentados em um banco de praça, olhando para o céu estrelado. Um retratava claramente Rafael com seus traços delicados. O outro parecia ser ela mesma, mas representada como um garoto. É bonito, comentou sinceramente. Você tem muito talento. Beatriz não respondeu, voltando a atenção para o desenho. Continuou aplicando tinta com movimentos precisos, como se ele não estivesse ali. Rafael recebeu alta. Está se recuperando bem graças a você. Que bom, respondeu secamente. Ele quer te conhecer, Beatriz. Ficou muito empolgado quando soube que tinha uma irmã. A mão de Beatriz hesitou levemente antes de continuar pintando. Ele sabe sobre mim? Sim, contei tudo, bem, quase tudo. Ele é jovem demais para entender certas coisas. A garota finalmente parou de pintar e encarou Antônio. O que você quer de mim? Já fiz minha parte. Salvei seu filho. Estamos quites. Não. Estamos quites, Beatriz. Nunca estaremos. Você é minha filha. Não, não sou. Sou filha da minha mãe. Você é apenas o homem que contribuiu com metade do meu DNA.
As palavras eram duras, mas justas. Antônio não podia negar que mereciam cada uma delas. Você tem razão, não mereço ser chamado de pai. Não estive presente quando deveria. Mas agora sei que você existe e quero fazer parte da sua vida, se você permitir. Beatriz riu, um som amargo e sem humor. Fazer parte da minha vida, agora, depois de 15 anos, por quê? Porque descobriu que sou útil para salvar seu filho? Não, porque você é minha filha, e porque perdi 15 anos que nunca poderei recuperar. A sinceridade na voz de Antônio pareceu desarmar Beatriz momentaneamente. Ela olhou para o mural que estava criando. 2 irmãos unidos sob o mesmo céu, observando as mesmas estrelas, apesar de seus mundos completamente diferentes. Rafael realmente quer me conhecer? Mais do que qualquer coisa, não para por 1 minuto de falar sobre sua irmã artista. Um pequeno sorriso ameaçou surgir no rosto de Beatriz, mas ela o reprimiu rapidamente. Vou pensar no assunto. Agora, se não se importa, preciso terminar isso antes do amanhecer. Antônio entendeu que era o máximo que conseguiria naquela noite. Aqui está meu cartão, com todos os meus contatos. Por favor, considere ao menos conhecer seu irmão. Ele não tem culpa de nada disso. Beatriz pegou o cartão relutantemente e o guardou no bolso do jeans desbotado. Talvez não prometo nada. Quando Antônio se virou para ir embora, ela o chamou. Senhor Vasconcelos? Ele parou esperançoso. Sim? Por que nunca procurou por minha mãe depois que ela saiu da sua empresa? A pergunta o pegou desprevenido. Não sabia que deveria procurá-la. Achei que nosso relacionamento havia terminado naturalmente. Ela sempre esperou que você a procurasse. Até o fim. Antônio sentiu o peso daquelas palavras. Mais um arrependimento para carregar. Sinto muito, Beatriz, realmente sinto. Deixou-a sozinha com seus sprays e tintas, o mural inacabado, retratando uma conexão que existia apenas em traços coloridos sobre concreto cinza. Enquanto caminhava de volta ao carro, perguntava-se se algum dia conseguiria transformar aquela arte em realidade. 1 semana se passou desde o encontro no Minhocão. Antônio voltou ao local nos dias seguintes, mas Beatriz não apareceu. O mural dos 2 irmãos havia sido concluído, agora mostrando os meninos observando um céu estrelado, onde as constelações formavam a palavra família. Era uma obra tocante, mas sua criadora permanecia ausente. Rafael, já recuperado e de volta às aulas, perguntava diariamente sobre a irmã. A cada dia, Antônio precisava dar a mesma resposta desanimadora. Ainda não consegui falar com ela. Filho. Na mansão do Morumbi, um quarto foi preparado caso Beatriz decidisse visitá-los. Antônio permitiu que Rafael decorasse o espaço, e o menino escolheu móveis coloridos, prateleiras para materiais artísticos e paredes brancas, para que ela possa pintar o que quiser, explicou entusiasmado. Enquanto isso, os investigadores continuavam monitorando os locais frequentados por Beatriz. Descobriram que ela participava de um projeto social de arte e educação na Brasilândia, ensinando crianças a desenhar aos sábados. Antônio decidiu ir até lá, desta vez sozinho. O centro comunitário ficava em uma rua estreita de paralelepípedos, cercado por casas simples. Ao chegar, Antônio notou imediatamente a diferença entre seu mundo e aquele. Crianças brincavam na rua sem supervisão, jovens conversavam nas esquinas, música alta vinha de várias direções. Era um bairro vibrante, apesar da evidente falta de recursos. Dentro do centro, uma sala improvisada acomodava cerca de 20 crianças sentadas no chão, cada uma com um pedaço de papel e lápis de cor gastos. No centro, Beatriz demonstrava como desenhar perspectiva usando linhas simples. Vestia jeans desbotados, uma camiseta com manchas de tinta e tênis surrados. Seus cabelos estavam presos em um coque frouxo, com vários cachos escapando. Antônio sentou-se discretamente no fundo da sala, observando. Beatriz era uma professora natural. Falava com as crianças de igual para igual, incentivando cada uma, encontrando beleza nos desenhos mais simples. As crianças a adoravam. Isso era evidente pelo modo como buscavam sua aprovação, como riam de suas piadas. Lembrem-se, não existe desenho feio, só existe desenho que ainda não descobriu sua
Própria beleza, dizia ela, ajudando um menino que parecia frustrado com seu trabalho. Olha, se você virar assim, viu? Parece um pássaro agora. Após 2 horas a aula terminou. As crianças saíram correndo, exibindo orgulhosamente seus desenhos. Beatriz começou a organizar os materiais quando finalmente notou Antônio no fundo da sala. "O que está fazendo aqui?" perguntou sem esconder a surpresa. "Vim ver você. Esperava que pudéssemos conversar." Beatriz suspirou, continuando a guardar os lápis em uma caixa de sapatos. "Não tenho nada para falar." "Você é uma ótima professora", comentou Antônio, aproximando-se para ajudar a recolher papéis. "As crianças te adoram." "Não preciso que você valide meu trabalho." "Não estou validando, estou admirando. Há uma diferença." Beatriz parou o que fazia e encarou Antônio. "Por que insiste? Já fiz o que precisava fazer pelo seu filho. Não temos mais nada um com o outro. Rafael pergunta por você todos os dias. Ele realmente quer conhecer a irmã." Algo suavizou na expressão de Beatriz ao ouvir sobre Rafael. "Como ele está?" "Completamente recuperado. Voltou às aulas esta semana. Está obcecado com arte agora, quer aprender a desenhar como você." Um pequeno sorriso ameaçou surgir no rosto da garota. "Sério?" "Sim. Ele até decorou um quarto para você em casa, com materiais de arte e paredes brancas para você pintar." Beatriz voltou a ficar séria. "Não vou morar na sua mansão se é isso que está sugerindo." "Não estou sugerindo nada, Beatriz. Apenas contando o que seu irmão fez. A decisão de conhecê-lo, de nos visitar, é inteiramente sua." Eles terminaram de organizar a sala em silêncio. Quando acabaram, Beatriz pegou sua mochila gasta, cheia de adesivos e remendos. "Preciso ir. Tenho outro compromisso. Posso te dar uma carona?" "Não, obrigada. Prefiro pegar o ônibus." Antônio assentiu, respeitando sua decisão. "Beatriz, sei que não mereço ser parte da sua vida. Não estive lá quando deveria. Mas Rafael não tem culpa disso. Ele é apenas um garoto que acabou de descobrir que tem uma irmã que salvou sua vida." A menção ao fato pareceu incomodar Beatriz. "Não use isso contra mim. Não fiz para ganhar pontos ou criar obrigações." "Não estou usando nada contra você. Estou apenas pedindo que considere conhecê-lo. Uma hora, um lugar, nos seus termos." Beatriz ajustou a mochila no ombro e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. "Amanhã é domingo. O Minhocão estará aberto para pedestres. 12h, na altura da Praça Roosevelt. Se ele quiser me encontrar lá, tudo bem." Antes que Antônio pudesse responder, ela já havia saído. Ele sorriu, sentindo uma pequena vitória. Era um começo. No dia seguinte, Rafael mal conseguia conter a ansiedade enquanto se preparavam para o encontro. "O que devo dizer a ela, pai? E se ela não gostar de mim?" "Seja você mesmo, filho. Ela vai gostar de você, tenho certeza." Vestiram-se de maneira casual, jeans e camisetas, tentando não parecer tão diferentes do mundo de Beatriz. Às 11h45, estacionaram perto do acesso ao Minhocão. O elevado estava cheio de pessoas caminhando, andando de bicicleta, patinando, famílias, casais, amigos, todos aproveitando aquele espaço urbano temporariamente livre de carros. Ao chegarem ao ponto combinado, não viram Beatriz. Rafael mordeu o lábio nervoso. E se ela desistiu? "Vamos esperar. Ela virá." Precisamente ao meio-dia, avistaram Beatriz caminhando em sua direção. Vestia calça jeans rasgada nos joelhos, uma camiseta com estampa desbotada e seu inseparável tênis colorido de tinta. Carregava uma mochila nas costas e tinha o rosto parcialmente coberto pelos cachos rebeldes. Quando se aproximou, Antônio percebeu que ela também estava nervosa, embora tentasse não demonstrar. "Oi?" disse simplesmente. "Oi, Beatriz. Este é Rafael." O menino deu um passo à frente, estendendo a mão timidamente. "Oi, eu queria te agradecer por ter me salvado." Beatriz olhou para a mão estendida e, após um momento de hesitação, apertou-a. "Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo." "Não, não faria", respondeu Rafael com surpreendente seriedade. "A doutora disse que era quase impossível encontrar alguém compatível comigo. Você é tipo um milagre." Beatriz desviou o olhar,
visivelmente desconfortável com o elogio. Então, o que vocês querem fazer? Podemos só andar e conversar, sugeriu Rafael. E talvez você possa me mostrar seus desenhos? O pai disse que você é incrível. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Beatriz. Posso mostrar alguns murais que fiz aqui perto. Começaram a caminhar pelo elevado. Antônio manteve-se alguns passos atrás, permitindo que os irmãos conversassem. Observou como eram fisicamente parecidos, os mesmos olhos expressivos, o mesmo formato de rosto. Mas as semelhanças iam além. Ambos tinham uma curiosidade natural, uma maneira intensa de olhar o mundo. Rafael bombardeava Beatriz com perguntas sobre sua arte, como começou a desenhar, quais materiais usava. Ela respondia inicialmente com frases curtas, mas aos poucos se soltava, explicando técnicas, compartilhando histórias sobre seus projetos. Quando chegaram ao primeiro mural, uma pintura vibrante mostrando crianças brincando em um parque imaginário, Rafael ficou maravilhado. Você fez isso sozinha? É incrível. Como conseguiu alcançar lá em cima? Beatriz sorriu, genuinamente tocada pelo entusiasmo do irmão. Uso uma escada, e às vezes, quando ninguém está olhando, subo em lugares que não deveria. Pode me ensinar a desenhar assim algum dia? A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Você quer aprender? Mais que tudo, estou tentando copiar alguns desenhos que vi em fotos suas, mas é difícil. Não tenho talento natural como você. Talento não existe, Rafael. É tudo prática. E paixão. Ela parou diante de outro mural, o dos dois meninos observando as estrelas. Este aqui eu fiz pensando em você, na verdade. Rafael examinou a pintura, reconhecendo-se em um dos personagens. Somos nós dois? Sim. Eu não sabia como você era, então... imaginei. Ficou parecido, Rafael riu. Só que você se desenhou, como um menino. Beatriz deu de ombros. Às vezes é mais fácil assim. Continuaram caminhando, a conversa fluindo mais naturalmente. Rafael contou sobre sua escola, seus amigos, seus hobbies. Beatriz falou sobre os projetos sociais dos quais participava, os lugares da cidade onde gostava de pintar, as crianças que ensinava. Em determinado momento, pararam para tomar sorvete em uma das barracas instaladas no Minhocão. Sentaram-se em um banco, Rafael entre Beatriz e Antônio. Foi quando o menino fez a pergunta que estava aguardando. Beatriz, você gostaria de vir almoçar em casa algum dia? Eu queria te mostrar o quarto que preparamos para você. A garota olhou para o sorvete derretendo em sua mão, evitando os olhos esperançosos do irmão. Não sei, Rafael, é complicado. Por quê? É por causa do pai? A franqueza de Rafael pegou ambos de surpresa. Beatriz olhou para Antônio, que manteve-se em silêncio esperando sua resposta. Parcialmente, admitiu ela. Nossos mundos são muito diferentes, Rafael. Eu não pertenço à mansão de vocês no Morumbi. Como sabe? Onde moramos? Todo mundo sabe onde Antônio Vasconcelos mora. Saía nos jornais, nas revistas. Rafael considerou isso por um momento. Então, podemos nos encontrar em outro lugar, onde você quiser. Só queria passar mais tempo com você. Você é minha irmã. A simplicidade com que Rafael aceitava esse fato comoveu Beatriz visivelmente. Vou pensar, ok? Não prometo nada. Depois de terminarem os sorvetes, caminharam mais um pouco. Beatriz mostrou outros murais que havia pintado, explicando o significado por trás de cada um. Rafael absorvia tudo com fascínio genuíno, fazendo perguntas inteligentes que demonstravam um interesse real. Quando começou a anoitecer, Antônio sugeriu que fossem embora. Está ficando tarde. Podemos dar uma carona para você, Beatriz? Ela hesitou. Não precisa, posso pegar o metrô. Por favor, insistiu Rafael. Pelo menos deixa a gente te levar até a estação. Beatriz não conseguiu resistir aos olhos suplicantes do irmão. Tudo bem, até a Estação República. No carro, Rafael continuou falando sobre como queria aprender a desenhar, perguntando se Beatriz poderia dar algumas dicas. Ela prometeu enviar uma lista de materiais básicos e alguns tutoriais online que considerava úteis. Posso te dar meu número?
perguntou Rafael timidamente. Assim podemos conversar sobre arte e outras coisas. Beatriz sorriu, pegando o celular desgastado do bolso. Claro. Trocaram. Números sob o olhar emocionado de Antônio. Era um pequeno passo, mas significativo. Quando chegaram à estação de metrô, Rafael abraçou Beatriz impulsivamente. Ela ficou tensa por um momento, mas então retribuiu o abraço brevemente. Obrigado. Por hoje, disse o menino, foi o melhor dia. Não foi tão ruim, admitiu ela com um pequeno sorriso. Você é um bom garoto, Rafael. Antes de sair do carro, Beatriz olhou para Antônio. Ele é diferente de você, mais sensível. Sim, ele é, concordou Antônio. E estou muito orgulhoso disso. Beatriz assentiu e saiu, desaparecendo rapidamente entre a multidão que entrava na estação. No caminho de volta para casa, Rafael não parava de falar sobre a irmã, sobre sua arte, sobre como ela era a pessoa mais legal do mundo. Pai, temos que ajudá-la, declarou de repente. Ela não deveria estar morando na rua ou em abrigos. Concordo. Filho, mas não podemos forçá-la a aceitar nossa ajuda. Beatriz é independente e orgulhosa. Como você, observou Rafael astutamente. Vocês são parecidos nisso. Antônio sorriu, surpreso pela observação. Talvez você tenha razão. Nos dias seguintes, Rafael e Beatriz trocaram mensagens frequentes. O menino compartilhava seus primeiros desenhos pedindo dicas. Beatriz respondia com paciência, enviando vídeos curtos demonstrando técnicas básicas. Uma semana após o encontro no Minhocão, Rafael recebeu uma mensagem diferente. Estou pintando um mural novo hoje. À noite. Se quiser ver como é o processo, posso te buscar às 22h. Quando mostrou a mensagem ao pai, Antônio hesitou. Filho, é tarde da noite e... Por favor, pai. É a primeira vez que ela me convida para algo. É importante. Antônio sabia que era importante, mas também estava preocupado. Eu vou com você, então. Ela não vai gostar disso. Não é negociável, Rafael. Vocês dois são menores de idade e é minha responsabilidade garantir que estejam seguros. Rafael enviou uma mensagem explicando a situação. Minutos depois, a resposta de Beatriz chegou. Tudo bem, mas ele fica no carro. Às 22h, estacionaram no local combinado, uma rua tranquila no bairro da Liberdade. Beatriz esperava na esquina, carregando uma mochila pesada e uma pequena escada dobrável. Oi? Cumprimentou Rafael saindo animadamente do carro. Trouxe os lápis que você recomendou. Beatriz sorriu. Ótimo, hoje você vai ser meu assistente. Antônio baixou o vidro do carro. Onde exatamente vocês vão pintar? É um muro abandonado a 2 quarteirões daqui, explicou Beatriz. O dono do terreno me deu permissão. Não é ilegal se é o que está preocupado. Não estou questionando a legalidade, apenas me preocupo com a segurança de vocês. Faço isso toda semana, conheço a área. Beatriz olhou para o relógio. Vamos ficar umas 2 horas. Se quiser, pode dar uma volta e voltar depois. Antônio hesitou, mas percebeu que precisava demonstrar confiança. Estarei aqui por perto. Qualquer problema, me liguem. Rafael acenou entusiasticamente, enquanto seguia Beatriz rua acima, carregando alguns dos materiais. Antônio esperou até que estivessem fora de vista e então saiu do carro, seguindo-os discretamente. Precisava ao menos saber onde estariam. De uma distância segura, observou quando chegaram a um muro longo que circundava um terreno abandonado. Beatriz começou a tirar latas de spray, tintas e pincéis da mochila, explicando cada item para Rafael, que prestava atenção absoluta. Ela desenhou um esboço rápido no muro com giz e então entregou um pincel ao irmão. Vamos pintar o fundo. Primeiro, azul escuro para o céu noturno. Antônio observou por alguns minutos, vendo como trabalhavam juntos, como Beatriz instruía Rafael com paciência, como ele se esforçava para seguir suas orientações. Havia uma sintonia natural entre eles, algo que transcendia os 15 anos de separação. Satisfeito de que estavam seguros, voltou para o carro. 2 horas depois, Rafael retornou com Beatriz, as mãos manchadas de tinta,
mas com um sorriso enorme no rosto. Pai, você precisava ver. A Bia me deixou pintar um pedaço inteiro sozinho. E ficou bom, ela disse que tenho talento natural. Beatriz sorriu, balançando a cabeça. Eu disse que ele tem potencial se praticar. Posso ver o resultado? Perguntou Antônio. Ainda não está pronto, explicou Beatriz. Vamos voltar amanhã para terminar os detalhes. É um mural para o Dia das Crianças, para o orfanato aqui, perto. Orfanato? Sim, o Lar Esperança. Faço trabalho voluntário lá às vezes, ensinando arte para as crianças. Antônio assentiu, impressionado. Apesar de todas as dificuldades em sua própria vida, Beatriz encontrava tempo para ajudar outros. Rafael pode vir amanhã também? Perguntou ela, surpreendendo tanto o irmão quanto o pai. Claro, se você quiser, respondeu Antônio. Quero, exclamou Rafael imediatamente. Posso ajudar a terminar o mural. Beatriz sorriu, ajustando a mochila pesada no ombro. Mesmo horário, então. Podemos te dar uma carona para casa, ofereceu Antônio. Pela primeira vez, Beatriz aceitou. Tudo bem, estou cansada hoje. No carro, Rafael não parava de falar sobre a experiência, descrevendo cada detalhe do processo de pintura. Beatriz ouvia com um sorriso discreto, ocasionalmente corrigindo algum termo técnico. Onde você mora atualmente, Beatriz? Perguntou Antônio, olhando pelo retrovisor. Estou ficando no abrigo do Bom Retiro esta semana, respondeu ela sem rodeios. É temporário, até encontrar outro lugar. Rafael pareceu preocupado. Não é perigoso? Não, conheço todo mundo. Lá, são artistas como eu, pessoas boas. Mas não é um lar de verdade, insistiu Rafael. Beatriz deu de ombros. Casa é onde a arte está para mim. Quando chegaram ao abrigo, um prédio velho iluminado precariamente, Antônio sentiu um aperto no peito. Era difícil deixá-la ali, sabendo que tinha quartos vazios em sua mansão. Tem certeza que quer ficar aqui? Perguntou, incapaz de esconder a preocupação. Sim, é onde pertenço por enquanto. Rafael abraçou a irmã longamente antes de ela sair. Até amanhã. Mal posso esperar para terminar o mural. Beatriz retribuiu o abraço com mais naturalidade desta vez. Até amanhã, artista. Quando Beatriz entrou no prédio, Rafael virou-se para o pai com determinação no olhar. Temos que fazer alguma coisa, pai. Ela não pode continuar vivendo assim. Concordo, filho, mas precisamos respeitar as escolhas dela. Mas e se ela não está escolhendo? E se apenas não conhece outras opções? Antônio refletiu sobre as palavras do filho. Você tem razão. Talvez seja a hora de mostrar a ela que existem outras possibilidades. Sem pressionar, sem exigir. Apenas oferecer. Enquanto dirigiam de volta para casa, Antônio começou a elaborar um plano. Não para forçar Beatriz a aceitar sua ajuda, mas para mostrar que havia um lugar para ela em suas vidas, se e quando estivesse pronta para ocupá-lo. O mural que Rafael e Beatriz estavam criando juntos simbolizava perfeitamente a situação. Um trabalho em progresso, ainda incompleto, mas já revelando a beleza do que poderia se tornar com tempo, paciência e dedicação. 6 meses se passaram desde que Beatriz entrou oficialmente na vida dos Vasconcelos. A mansão no Morumbi, antes impecável e fria como uma galeria de arte sem visitantes, agora exibia sinais coloridos de sua presença. Murais em paredes estratégicas, esboços no refrigerador, tintas e pincéis ocasionalmente esquecidos nos lugares mais improváveis. Antônio nunca reclamava. Cada mancha de tinta era um sinal de que ela estava, de alguma forma, criando raízes. Rafael, agora completamente recuperado de sua condição, tornara-se inseparável da irmã. Sob a tutela de Beatriz, seu talento artístico florescera surpreendentemente. O que começara como rabiscos inseguros, transformara-se em desenhos cada vez mais elaborados e expressivos. Os professores do Colégio Objetivo notavam a mudança no menino, não apenas em suas habilidades artísticas, mas em sua visão de mundo, agora mais ampla e compassiva. Em uma manhã ensolarada de sábado, Antônio observava os filhos no jardim da mansão. Estavam sentados sob uma árvore, desenhando lado a lado,
tão absortos em sua arte que mal notavam o mundo ao redor. Beatriz, com seu jeito paciente e encorajador, mostrava a Rafael como capturar a luz que filtrava entre as folhas. Eles são incríveis juntos, não são? Comentou Isaura, trazendo uma bandeja com limonada fresca. Como se sempre tivessem sido irmãos, concordou Antônio. Como se não houvesse 15 anos de separação. As crianças têm essa capacidade maravilhosa de construir pontes onde nós adultos só vemos abismos, filosofou a governanta, que testemunhara toda a transformação da família nos últimos meses. Antônio caminhou até os filhos, carregando a bandeja. Uma pausa para refrescar os artistas. Rafael ergueu o olhar sorrindo. Pai, olha o que a Bia me ensinou hoje. Mostrou orgulhosamente seu desenho, uma representação surpreendentemente sofisticada do jardim, com especial atenção aos jogos de luz e sombra. Está fantástico, filho, elogiou sinceramente. Você tem um aluno talentoso, Beatriz. Ela sorriu, um gesto que se tornara menos raro nos últimos meses. Ele tem sensibilidade natural para a luz. Eu só mostrei algumas técnicas. Sempre modesta, provocou Rafael, cutucando-a de leve. A Bia é a melhor professora do mundo, pai. Ela vai arrasar na Faculdade de Artes. Beatriz corou ligeiramente. Após completar um programa intensivo de educação para jovens e adultos, ela havia prestado vestibular para a FEAP, uma das mais prestigiosas faculdades de arte de São Paulo. Os resultados sairiam na semana seguinte. Falando nisso, disse Antônio, sentando-se com eles na grama, como estão os preparativos para a inauguração do Centro Cultural? O rosto de Beatriz iluminou-se instantaneamente. Nos últimos meses, ela dedicara cada momento livre à criação do Centro Cultural Vitória Almeida, na Brasilândia. Um projeto financiado por Antônio, mas idealizado e gerenciado inteiramente por ela. O espaço, que antes era um galpão, abandonado, fora completamente renovado para abrigar salas de aula, ateliês, uma pequena biblioteca e um espaço de exposições. Quase tudo pronto, respondeu animadamente. As últimas mesas chegaram ontem, e os computadores serão instalados na segunda. Estamos com mais de 100 crianças pré-inscritas para os cursos. E os professores? Contratei 6 artistas locais, pessoas talentosas que nunca tiveram oportunidade de trabalhar formalmente com arte. Agora terão carteira assinada, benefícios, tudo certinho. Havia orgulho em sua voz. É incrível o que um salário digno pode fazer pela autoestima de um artista. Antônio sorriu, admirado com a maturidade e visão social da filha. Aos 16 anos, Beatriz demonstrava uma compreensão da desigualdade e uma determinação em combatê-la, que muitos adultos jamais desenvolviam. Estou orgulhoso de você, disse simplesmente. Ela desviou o olhar, ainda desconfortável com elogios. Diretos. É o mínimo que posso fazer. Tive sorte de ter uma segunda chance. Quero que outras pessoas tenham a mesma oportunidade. Não foi sorte, interveio Rafael seriamente. Foi o seu sangue que me salvou. Você que nos salvou, Bia. Ah, todos nós. O comentário trouxe um momento de silêncio reflexivo. Era verdade. Aquela transfusão havia transformado não apenas a vida de Rafael, mas a de todos eles. Antônio frequentemente se perguntava o que teria acontecido se Beatriz não tivesse aparecido naquele hospital. Teria perdido Rafael? Teria continuado sua vida sem jamais conhecer sua filha? A mera possibilidade o aterrorizava. O celular de Beatriz tocou, quebrando o momento. Ela atendeu rapidamente, afastando-se alguns passos. Sua expressão mudou enquanto falava, tornando-se preocupada. — O que houve? Perguntou Rafael quando ela retornou. — É o Mateus, do antigo abrigo. Ele está com problemas. Beatriz começou a recolher seus materiais apressadamente. — Preciso ir até o centro. Quer que eu chame o motorista? Ofereceu Antônio. — Não, é melhor eu ir de metrô. Onde vou é complicado. Ela hesitou. — Não se preocupem, volto para o jantar. — Tem certeza que não quer companhia? Insistiu Rafael. — Tenho. É melhor eu ir sozinha desta vez. Ela bagunçou carinhosamente o cabelo do irmão. Continue praticando as sombras. Quando eu voltar, vamos passar para as cores. Antônio observou Beatriz atravessar o jardim rapidamente.
Apesar de morar com eles há meses, ela ainda mantinha conexões fortes com seu antigo mundo. Frequentemente saía para ajudar amigos em situações difíceis, visitar projetos sociais ou simplesmente caminhar por áreas da cidade que considerava suas. Era como se precisasse manter um pé em cada realidade, temerosa de abandonar completamente suas origens. Pai, disse Rafael pensativamente após Beatriz sair, você acha que ela vai ficar conosco para sempre? A pergunta pegou Antônio de surpresa. Por que diz isso, filho? Às vezes, Rafael mordeu o lábio procurando as palavras. Às vezes parece que ela está aqui, mas ao mesmo tempo não está, como se estivesse sempre pronta para partir. A observação era perspicaz e tocava em uma preocupação que o próprio Antônio carregava silenciosamente. Beatriz, apesar de todos os avanços, ainda mantinha uma certa distância emocional, uma reserva que sugeria autopreservação. Sua irmã passou 15 anos construindo uma vida sem nós, Rafael. Desenvolveu sua própria identidade, suas próprias conexões. Não podemos esperar que ela simplesmente apague tudo isso. Eu sei. Só não quero perdê-la. A voz do menino traía sua insegurança. Ela é a melhor coisa que já aconteceu. Comigo. Antônio abraçou o filho. Não vamos perdê-la. Beatriz está construindo pontes entre seus dois mundos. Isso leva tempo. À noite, quando Beatriz não retornou para o jantar, conforme prometido, Antônio tentou não demonstrar preocupação diante de Rafael. Ela deve ter se atrasado. O trânsito está caótico hoje. Mas, quando as horas passaram e mensagens ficaram sem resposta, a preocupação transformou-se em ansiedade. Às 10 da noite, Antônio decidiu ligar para Maurício, o investigador que o ajudara a encontrar Beatriz originalmente. Preciso que verifique alguns locais no centro. Minha filha está atrasada e não responde mensagens. O nome Mateus significa algo para o senhor? Perguntou Maurício após ouvir a situação. Há um ex-morador de rua com esse nome que foi detido hoje por invasão de propriedade. Estava tentando recuperar pertences em um prédio abandonado que foi cercado para demolição. Beatriz mencionou um Mateus, amigo do antigo abrigo. Vou verificar a delegacia do centro e os arredores do prédio. Retorno assim que souber algo. Antônio tentou manter a calma enquanto aguardava notícias. Rafael, percebendo que algo estava errado, recusava-se a ir dormir. Se ela estiver em problemas, quero ajudar, insistia. Pouco depois da meia-noite, o telefone finalmente tocou. Antônio atendeu imediatamente. Encontrei sua filha, Sr. Vasconcelos, informou Maurício. Ela está na primeira delegacia, no centro. Não está detida, mas está prestando depoimento como testemunha em favor do tal Mateus. Ela está bem? Sim, apenas exausta e preocupada com o amigo. Estou com ela agora, quer falar? Momentos depois, a voz de Beatriz soou no telefone. Desculpe não ter avisado. Meu celular descarregou e as coisas complicaram-se. O importante é que você está bem, respondeu Antônio, aliviado. Maurício vai te trazer para casa agora. Não posso ir ainda. Mateus está sendo liberado sob fiança, mas não tem para onde ir. O abrigo onde ele estava foi fechado ontem. Antônio hesitou apenas por um segundo. Traga-o com você. Pode ficar no quarto de hóspedes até encontrarmos uma solução melhor. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma voz embargada. Obrigada. Uma hora depois, Beatriz chegou acompanhada por um jovem magro de aproximadamente 20 anos, com dreads coloridos e roupas gastas. Mateus parecia extremamente desconfortável, olhando para a mansão como se fosse um planeta alienígena. Este é Mateus, apresentou Beatriz. Ele é artista de rua também, especialista em stencil. Antônio estendeu a mão. Bem-vindo, Mateus. Beatriz nos contou sobre sua situação. Pode ficar o tempo que precisar. O jovem apertou a mão oferecida hesitantemente. Obrigado, senhor. Prometo não incomodar. Rafael, que aguardava ansiosamente o retorno da irmã, aproximou-se curioso. Você faz stencil? Que legal. A Bia está me ensinando sobre técnicas urbanas.
Mas ainda não chegamos nisso. A naturalidade com que Rafael acolhia o visitante pareceu relaxar tanto Mateus quanto Beatriz. Isaura, acordada apesar do horário tardio, apareceu com uma bandeja de sanduíches e suco. Imaginei que estariam com fome, disse simplesmente, sem qualquer julgamento em sua voz. Enquanto comiam na cozinha, Beatriz explicou a situação. Mateus e outros jovens artistas haviam perdido não apenas moradia, mas também obras e materiais quando o prédio onde estavam foi cercado para demolição. Ao tentar recuperar seus pertences, Mateus fora detido por invasão. Ele só queria salvar suas obras, defendeu Beatriz. Anos de trabalho estavam lá dentro. Conseguiu recuperar algo? Perguntou Antônio. Mateus negou com a cabeça. Nada. Perdi tudo. 3 anos de portfólio, simplesmente destruídos. A desolação na voz do jovem era palpável. Antônio conhecia bem aquele sentimento. A impotência diante de forças maiores que esmagavam sonhos sem qualquer consideração. Talvez possamos ajudar de alguma forma, sugeriu, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade da oferta. O Senhor já está ajudando ao me deixar ficar aqui esta noite, respondeu Mateus. Não apenas esta noite, interveio Beatriz olhando para Antônio. Estava pensando, o Centro Cultural vai precisar de um professor de técnicas urbanas. Mateus seria perfeito para a posição. Antônio entendeu imediatamente o que a filha estava fazendo. Não pedia caridade para o amigo, mas oferecia uma oportunidade legítima baseada em seu talento. Se você tiver interesse, podemos discutir isso amanhã, concordou. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Antônio encontrou Beatriz na varanda, contemplando a cidade iluminada ao longe. Obrigada, disse ela sem se virar. Por Mateus, por entender. Estou aprendendo, respondeu ele, juntando-se a ela na contemplação noturna. Você me ensina todos os dias a ver o mundo de forma diferente. Beatriz. Ela sorriu levemente. Sabe o que Mateus me disse enquanto vínhamos para cá? Que nunca imaginou que o todo-poderoso Antônio Vasconcelos abriria as portas de sua casa para alguém como ele. E o que você respondeu? Que você está mudando. Que estamos todos mudando. A sinceridade daquelas palavras emocionou Antônio. Era verdade. Todos estavam mudando. Rafael tornara-se mais consciente da realidade além de seus privilégios. Ele próprio redescobrira valores que o dinheiro e o poder haviam obscurecido por anos. E Beatriz. Beatriz estava lentamente permitindo-se pertencer sem abandonar quem era. O Centro Cultural será inaugurado em 2 semanas, comentou ela, mudando de assunto. Gostaria que fizesse o discurso de abertura. A solicitação o surpreendeu. Não, acha que você deveria fazer? É seu projeto, sua visão. É nosso projeto, uma ponte entre nossos mundos. Beatriz virou-se para encará-lo. Além disso, seu nome abrirá portas para patrocinadores futuros. Sou prática o suficiente para reconhecer isso. Antônio riu. Definitivamente minha filha, sempre pensando estrategicamente. Aprendi com o melhor, não é? Ela sorriu, um gesto que agora chegava aos olhos. Ou pelo menos é o que dizem as revistas de negócios sobre você. O dia da inauguração do Centro Cultural Vitória Almeida amanheceu ensolarado, como se até o clima conspirasse para o sucesso do evento. O espaço completamente transformado exibia orgulhosamente murais externos criados por Beatriz e seus alunos, retratando a história e a diversidade da Brasilândia. Dezenas de crianças da comunidade, acompanhadas por seus pais, aguardavam ansiosamente a abertura oficial. Jornalistas de diversos veículos cobriam o evento, atraídos tanto pelo investimento social de Antônio Vasconcelos, quanto pela história incomum por trás do projeto. A filha perdida e encontrada, que agora retribuía à comunidade onde crescera. Beatriz, nervosa mas determinada, usava um vestido simples mas elegante. Uma concessão à formalidade do evento, embora insistisse em manter seus inseparáveis tênis coloridos de tinta. Rafael permanecia ao seu lado, dando apoio moral e ajudando a organizar as crianças que participariam da apresentação inicial. Quando chegou o momento do discurso,
Antônio subiu ao pequeno palco improvisado. Olhou para a plateia diversificada. Empresários e potenciais patrocinadores misturavam-se a moradores da comunidade, artistas de rua, ex-companheiros de abrigo de Beatriz. Dois mundos que raramente se encontravam, unidos naquele momento por uma ponte inesperada. Estamos aqui hoje para inaugurar um espaço que representa muito mais que paredes, equipamentos e materiais artísticos. Começou. O Centro Cultural Vitória Almeida nasce como um símbolo de transformação, não apenas desta comunidade, mas da minha própria família. Fez uma pausa, buscando Beatriz com o olhar. Ela o observava atentamente, ao lado de Rafael. Muitos conhecem minha história profissional, o império de hospitais, as conquistas empresariais. Poucos, porém, conhecem minha maior falha, não saber que tinha uma filha crescendo a poucos quilômetros da minha casa, enfrentando sozinha as dificuldades que nenhuma criança deveria enfrentar. Um murmúrio percorreu a plateia. Embora a história já tivesse vazado para a imprensa, era a primeira vez que Antônio falava publicamente sobre o assunto. Beatriz entrou em minha vida há 6 meses, não apenas salvando literalmente meu filho Rafael com seu sangue, mas salvando metaforicamente a todos nós da cegueira do privilégio. Este centro que leva o nome de sua mãe, uma mulher extraordinária que criou sozinha uma filha igualmente extraordinária, é um pequeno passo para retribuir a comunidade que acolheu Beatriz quando eu não estava lá para fazê-lo. Antônio fez outra pausa, agora visivelmente emocionado. Mas não estou aqui para falar de arrependimentos ou compensações. Estou aqui para celebrar o futuro que Beatriz está construindo para estas crianças. Um futuro onde a arte não será apenas um privilégio dos que podem pagar por ela, mas um direito de todos. Olhou diretamente para a filha ao concluir. Este centro é uma tela em branco, esperando ser preenchida com cores, formas e sonhos. Assim como nossa família, uma obra inacabada, imperfeita, mas cheia de possibilidades. Obrigado, Beatriz, por nos ensinar que as mais belas obras de arte são aquelas que nunca consideramos realmente finalizadas, mas que continuamos a aperfeiçoar todos os dias. Aplausos calorosos seguiram-se ao discurso. Beatriz, com lágrimas contidas nos olhos, subiu ao palco. Em vez de abraçar o pai como todos esperavam, simplesmente estendeu a mão, um gesto que para qualquer observador pareceria formal, mas que para eles carregava um significado profundo. Era o mesmo gesto com que haviam selado seu primeiro acordo, meses antes. Um símbolo de parceria, respeito e confiança mútua. Obrigada por acreditar neste projeto, disse ela ao microfone, e por acreditar em mim. A cerimônia prosseguiu, com o tradicional corte de fita e a apresentação das crianças que já participavam do projeto piloto. Enquanto os convidados exploravam as instalações, Rafael puxou Beatriz e Antônio para um canto mais tranquilo. Tenho uma surpresa para vocês, anunciou o menino, visivelmente nervoso. Na verdade, é mais um presente. De uma pasta que carregava, retirou cuidadosamente um desenho emoldurado. Era um retrato da família, Beatriz, Rafael e Antônio, sentados no banco do minhocão onde haviam se encontrado pela primeira vez. No canto inferior, uma pequena inscrição. Família é onde a arte começa. Não é tão bom quanto os da Bia, disse timidamente, mas fiz com todo o coração. Beatriz abraçou o irmão com força. É perfeito, Rafa. Absolutamente perfeito. Antônio observou os filhos, sentindo uma emoção que jamais imaginara experimentar novamente após a partida da mãe de Rafael. Era mais do que felicidade. Era uma sensação de completude, de propósito renovado. Naquela noite, após as celebrações, os 3 caminharam pelo minhocão agora fechado para carros. O local que testemunhara tantos momentos importantes em sua jornada estava quieto, sob a luz dos postes, pontilhado por murais coloridos que contavam histórias da cidade. E agora? Perguntou Rafael, sempre ansioso por planos futuros. O que vem depois do centro cultural? Beatriz sorriu, olhando para a cidade que se estendia ao redor deles.
mais arte, mais projetos, mais pontes entre mundos que parecem distantes demais para se tocarem. E você? Antônio perguntou hesitantemente. Qual seu próximo passo pessoal, Beatriz? Ela considerou a pergunta por um momento. Ainda estou descobrindo. Cada dia é um esboço do que posso me tornar. Mas você vai ficar conosco, certo? Insistiu Rafael, verbalizando a preocupação que ainda pairava silenciosamente. Beatriz olhou para o irmão, depois para o pai e finalmente para o horizonte de São Paulo, a cidade que abrigara suas duas vidas tão distintas. Família não. É um lugar, Rafa. Não é uma casa ou um endereço. É um vínculo. Ela tocou o próprio peito sobre o coração. É algo que carregamos conosco, não importa onde estejamos fisicamente. Não era exatamente a promessa que Rafael esperava, mas era honesta, e honestidade sempre fora o valor mais importante para Beatriz. Talvez, continuou ela, a questão não seja se vou ficar ou não. Talvez seja perceber que nunca mais estaremos realmente separados, mesmo quando não estivermos sob o mesmo teto. Como as estrelas, lembrou Antônio, referindo-se à analogia que ela compartilhara. Pontes invisíveis. Exatamente. Beatriz sorriu um sorriso pleno que antes era tão raro. Laços de sangue, laços de escolha. Somos uma família em construção, uma obra inacabada, e é assim que deve ser. Rafael abraçou a irmã impulsivamente. Promete pelo menos voltar para casa hoje? Ela riu, bagunçando o cabelo dele como costumava fazer. Prometo. Tenho uma aula de sombreamento para te dar amanhã, esqueceu? Continuaram caminhando pelo elevado, 3 silhuetas contra o céu noturno de São Paulo. Abaixo deles, a cidade pulsava com suas contradições, seus contrastes, seus milhares de histórias simultâneas. Acima, as estrelas criavam pontes invisíveis entre mundos aparentemente inalcançáveis. A história de Antônio, Beatriz e Rafael estava longe de terminar. Como uma tela inacabada, continuaria recebendo novas cores, novas formas, novos significados. Haveriam desafios, recuos, momentos de dúvida, mas também haveriam risos compartilhados, arte criada em conjunto, e a certeza crescente de que famílias, assim como obras-primas, não surgem prontas, são construídas pacientemente, pincelada após pincelada, dia após dia. Naquela noite, enquanto contemplavam